Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Amados, me perdoem já o nervosismo. A minha, a minha menor habilidade é comunicação. Às vezes algumas pessoas acham que não, mas ela realmente é algo que eu não tenho tanta habilidade em falar. Falar em público para muitas pessoas é desafiador e para mim também não é diferente. E ainda mais quando a gente tem que falar do nome do Senhor, que é algo realmente, né, que a gente precisa falar, a gente foi chamado para isso. E até de antemão, ontem a gente teve um treinamento muito abençoado aqui, e uma frase que me marcou foi que eles falaram o seguinte, que às vezes a gente fica titubeando, resistindo ali para servir o Senhor, né? Às vezes a gente quer sempre receber, mas a gente tem uma certa dificuldade para servir, para fazer algo para o reino. E ela falou a seguinte frase, né? A gente não tem que estar preparado, a gente tem que estar disposto. Então, nessa manhã eu estou aqui nessa situação, eu estou disposto ao Senhor. Então, que Ele possa falar aos nossos corações. Amém? Antes de eu começar a palavra aqui, eu vou dar uma introdução, uma básica, contextualizar um pouco sobre o que Deus tratou no meu coração. Eu tentei ficar fugindo da palavra, para falar a verdade. Deus começou a falar sobre algo que Ele queria falar, algo que Ele queria tratar. E eu fiquei falando, nossa, mas não é isso não. E aí eu fui para outra coisa, e aí Deus falou de novo sobre isso. E aí eu fui vou lá para o Velho Testamento. Agora eu consigo escapar. E aí também não deu para escapar. De novo, fui falando sobre isso. Primeiro eu vou só contextualizar aqui em João 6, 26 e 27. Bem curtinho. João 6, 26 e 27. Só para vocês entenderem um pouquinho do que Deus foi falando comigo. E até se resume um pouco essa parte. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus com vontade. Aleluia. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. E Deus, o Pai, nele colocou seu selo de aprovação. Amém. Pai, essa é a primeira parte da Tua Palavra, Deus, e estamos aqui para ouvir a Tua Palavra, Deus. Que nada venha de mim, Senhor, e que os nossos corações aqui, Pai, e as nossas mentes estejam alertas e abertas àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, Deus. Dá-nos o entendimento, dá-nos a clareza, Pai, para receber do Senhor, Deus, aquilo que é o alimento que vem de Ti, Pai, e que a gente não fique focado em coisas que não vêm do Senhor, mas que a nossa mente esteja voltada para aquilo que Jesus quer nos entregar. Amém. Amados, eu vou falar um pouco sobre algo que é mais vinculado à nossa saúde. E ele vai contextualizar até outras coisas. Vou falar de 3 pontos. Alimentação é um ponto, ou seja, comida. Comida. Segundo ponto que eu vou tratar é mesa preparada. Quando a gente vai comer algo, alguém preparou. Alguém colocou e até mesmo às vezes serve a gente. E um terceiro ponto, também voltado na alimentação, é basicamente quem come com a gente. Quem senta à mesa com a gente. E Deus falou um pouco comigo sobre esses 3 pontos. Por quê? Primeiro, alimentação é provisão de Deus. Se a gente analisar, a maior parte das guerras da humanidade sempre foi voltada para problemas de guerra, mas antes da guerra vinha a fome. Então, alimento é algo muito necessário. E tem diversas passagens na Bíblia que falam a respeito da alimentação. Seja ela como uma coisa boa para a gente, como uma coisa ruim também. Basicamente, se a gente for ver, a ceia do Senhor, que é uma coisa boa em nossas vidas, Ele parte o pão, dá graças e a gente ceia com Ele, e que é uma coisa boa. Só que quando é algo ruim, por exemplo, o pecado começou porque comida. No jardim tinha todos os alimentos, mas justamente aquele que não era algo para ser comido, ele foi comido. É desobediência, mas foi por causa de quê? Comida. E quando a gente pensa em mesa preparada, qual que é a intenção daquela mesa?
Quem preparou aquilo? Qual o objetivo, qual a finalidade daquele alimento preparado? E falando nisso ainda, depois vem uma outra parte, que é as pessoas que estão comendo com a gente. Quando a gente come com uma pessoa, a gente está em comunhão, em acordo com essa pessoa. A gente, de certa forma, está em certa aliança com aquela pessoa e gerando intimidade. Porque quando você está em uma mesa, você consegue falar de assuntos que talvez você não falaria em outros lugares. Você está um pouco mais aberto e receptivo a justamente falar e se expor um pouco mais. E as palavras que Jesus foi falando comigo ao longo dessa semana, quando eu fui convidado, primeiro que eu fugi foi em Lucas, que é o rico e o Lázaro, e pode ficar tranquilo, eu só vou falar um pouquinho para vocês, mas quando, basicamente, Lázaro vivia das migalhas desse rico. E no final, ali, um vai para o céu e outro para o inferno, é assim que Jesus apresenta, e a relação deles foi o quê? Comida ali. Um vivia das migalhas, só que um foi abençoado e um, de certa forma, foi amaldiçoado pelas escolhas. Depois foi os discípulos, que quando Jesus ali ressuscitou, ele encontra alguns discípulos caminhando e caminha com eles e eles não reconhecem ele. Mas na hora que eles sentam à mesa e Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. Então, ou seja, a mesa requer intimidade. E quando algo é preparado. Quando Saul, antes de negar aquilo que Deus coloca para ele, quando Samuel encontra ele a primeira vez, Samuel prepara uma mesa para ele, convida ele e fala das coisas que Deus tem para ele. E isso é colocado como honra numa mesa, num banquete. Ou seja, o que eu quero falar aqui, eu quero que você reflita hoje. Alimento, preparo desse alimento e, basicamente, quem senta à mesa com você. Então, que você possa se atentar a isso. O seu alimento é uma bênção ou uma maldição? Quem preparou o que você come quer te abençoar mesmo? E um outro ponto é, quem está sentando à mesa com você é alguém que agrada a Deus? Porque não adianta agradar a gente, mas também não agradar a Deus. E comida está em tudo, amados. No cotidiano e nos dias marcantes. Todo dia a gente precisa fazer as nossas refeições. É triste quando a gente sabe que uma pessoa não consegue fazer uma refeição. E também está nos dias marcantes, naquelas datas importantes, num casamento, no nascimento, numa formatura, numa comemoração de algo da igreja. Então, comida está em tudo na nossa vida. Às vezes a gente não percebe porque é tão comum e a gente talvez não dê a relevância que ela tem nas nossas vidas. E aí eu quero falar de um ponto da igreja. E que Deus me ajude. Cristão não bebe, mas cristão come, que é uma beleza. Amados, esse é um slogan que todas as igrejas já adotaram, que todas as igrejas têm. E se a gente analisar a frase, o cristão não bebe, mas para compensar eu vou comer. É quase uma vingança por não poder beber. E isso é algo que a gente tem que se atentar. Eu já vivenciei experiências que, enquanto tinha comida, as pessoas não paravam de comer. E detalhe, elas estavam saciadas. E tem pessoas que estão com fome, que não têm o que comer. E a gente tem que pensar e refletir um pouco se a gente tem essa postura. Porque se a gente é a imagem e semelhança de Deus, se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, será que fazer isso é bênção para a minha vida? Será que fazer isso é bênção para o meu irmão? A gente tem que ter essa percepção. Até porque a humanidade vive algo que, às vezes, muito é falado sobre fome, e esse discurso até me incomoda um pouco, porque hoje as pessoas estão morrendo, eu não tenho o dado aqui certo, mas hoje se morre menos por fome e mais por uma alimentação exagerada e ruim. Pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão, pessoas com obesidade e colesterol. E como eu acabei de falar, se o templo e morada de Deus é o seu corpo, o que você está se alimentando para realmente cuidar desse corpo, desse templo, tem feito bem para você de verdade? Porque a gente tem que atentar com isso. E agora sim eu vou entrar para palavras, amados.
A gente vai para Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Todos acharam? Glória a Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E vai até o 21, amados, esqueci de falar. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Amém? Vou falar um pouquinho justamente dessa palavra. Deus veio tratando comigo isso ao longo da semana e ele foi me mostrando vários pontos que como e às vezes eu gosto de pedir a Deus que Deus confirma que essa é a tua palavra, eu não quero falar uma coisa minha. E ontem até no treinamento aqui, justamente a palavra que o irmão usou para começar é que reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Aleluia por isso. E que a gente possa ter essa consciência e trazer isso, né, para a nossa essência, para o nosso dia a dia. Então, quando eu falo aqui que realmente o reino de Deus não é essas coisas, e basicamente a comunhão com o Espírito Santo que faz que você entenda o que é justiça, o que é paz, o que é alegria. E basicamente a gente entra em comunhão com as pessoas. E falando em comunhão, igreja é corpo. E hoje a gente tem vivido dias que às vezes eu fico triste em ver pessoas que estavam dentro da igreja e acabam saindo por falar que elas precisam somente de Deus e não da igreja. Que hoje tem a internet que facilita. Então, se você está na sua casa e às vezes não vem na igreja, eu te convido a vir para a igreja, a ser comunhão aqui com os irmãos. Porque Cristo fala que somos corpo, somos membros. Então, se eu cortar esse dedinho e jogar ele para o lado ali, ele não vai circular sangue, que é o sangue de Cristo. Então, não tem como ter comunhão com Deus sem ter comunhão com a igreja. As pessoas precisam entender isso. A internet é um ótimo acesso que Deus tem de semear a palavra dele nas nossas vidas. Mas a gente precisa ter comunhão com os irmãos. Porque se eu não consigo amar nem perdoar o irmão que eu vejo, como é que eu vou amar o Deus que eu não vejo? A palavra já diz isso. Só fiz esse adendo porque isso é importante, amados. Eu e a Ângela, a gente já foi ferido por pastores. E teve um tempo na nossa vida que foi difícil. E assim, eu queria às vezes não voltar para a igreja por causa disso. Mas eu sempre lembrava, eu tenho que olhar para Jesus, não para os homens. Porque assim como alguns homens erraram comigo, eu posso errar com outras pessoas. Então a minha referência tem que ser Jesus. Então que a sua referência seja Jesus. E amados, falando agora, voltando aqui, né? Cuidado com a comida. Esse é o primeiro alerta que eu quero dar para vocês. Se a gente analisar, como eu falei, né, o pecado começou por causa de um alimento que não era para ter sido comido. Só que ao longo da caminhada nossa e ao longo da história aqui da Bíblia, ela mostra como a comida é algo que tem às vezes tirado bênção de pessoas. Então, um exemplo que é muito visto é quando as pessoas querem comer antes de mesmo buscar a Jesus, antes mesmo de buscar a Deus. E até mesmo um fato que me chama muita atenção é quando um cidadão na Bíblia perde a bênção dele por causa de um prato de comida. Ele tinha caçado, ele tinha o alimento, ele tinha já feito o que tinha que fazer, só que a vontade dele de saciar a fome dele, o prazer dele, tirou a primogenitura dele, tirou a bênção dele. E tem pessoas que estão perdendo a bênção dela por causa de comida. Jacó fez algo que foi errado ali, Esaú acabou perdendo,
mas porque ele queria simplesmente saciar o prazer dele. E quando a gente fala aquela frase, né, cristão não bebe, mas come que é uma beleza, se atente a isso. E basta você reparar algumas coisas. Isso é unânime em todas as igrejas, tá? Ou qualquer até outro evento. Quando existe um evento de entretenimento gospel, como fica cheio? Como eu queria que um evangelismo, como eu queria que uma vigília, como eu queria que um culto, que uma célula ficasse tão cheia quanto um momento de comida e entretenimento gospel. E a gente precisa refletir sobre isso. A gente está buscando entretenimento e comida ou a presença do Pai nas nossas vidas? Porque se a gente está buscando entretenimento, comunhão com o irmão antes de ter comunhão com Deus, querido, eu preciso te falar, você está se enganando. Você está se iludindo. Você vai ser daqueles que a Bíblia já fala. Muitos chamam meu nome, acham que me conhecem, mas vão ter que se apartar de mim, porque nada tem comigo. Então a gente precisa ter atenção a isso, para que a comida não seja uma distração e até mesmo uma estratégia do inimigo, porque a intenção do nosso coração não está voltada para Deus, mas sim para as coisas que Ele pode nos abençoar. Que é o que Jesus falou ali, vocês estão buscando comida terrena, temporária, e não a eterna. E indo um pouquinho para frente, né, no versículo 18 aí, fala um pouquinho sobre quem serve a Cristo agrada a Deus. Quando a gente pensa nisso, né, a prioridade tem que ser Deus e não os homens. E a igreja também tem que tomar cuidado com isso, para não priorizar agradar os irmãos. Eu não vou falar desse versículo aqui porque ele fala de pecado, fala que vai levar para o inferno, fala que a pessoa não vai gostar de ouvir. Amados, a gente foi chamado para levar a palavra, e a palavra da verdade é ela que liberta, é ela que convence do pecado, e não a minha vontade de agradar a pessoa. Então a gente tem que ter essa consciência. A prioridade tem que ser Deus. E um outro exemplo que a Bíblia nos dá disso é quando Saul ele foi para uma guerra e ele ganha a guerra. E Deus tinha falado que ele já ia ganhar essa guerra. Só que Deus dá o seguinte mandamento: olha, você vai lá, você vai ganhar, eu sou contigo, só que você não vai trazer nada daquele lugar. Nada daquele lugar me agrada, nada daquele povo me agrada, e eu não quero que você traga nada. E justamente o que ele faz, os homens dele vê ali os espólios de guerra, né? Escravos, tesouros, e eles trazem aquilo. Só que Deus já tinha dado a ordem para ele não fazer. E ele faz. E quando ele faz, o profeta vai atrás dele e fala: olha, você desobedeceu a Deus. E o profeta já vai irado. Só que a grande questão é que naquele dia que ele desobedeceu, aquilo que Deus tinha para continuar fazendo na vida dele foi retirado. E tem pessoas que estão perdendo, às vezes, as bênçãos que Deus tem na vida dela, no ministério dela, na família dela, no trabalho, naquilo que dói no coração dela, por simplesmente negligenciar, por desobedecer aquilo que Deus já te chamou para fazer. E além disso, né, o 19 fala que a gente tem que se esforçar para promover a paz, para conduzir a paz e a edificação de uns com os outros. A gente tem que edificar e esforçar para promover a paz. Essa palavra é até estranha, né? Porque a gente tem que fazer força para ter paz. E é difícil, às vezes, conviver com alguns irmãos, é difícil, às vezes, conviver com algumas pessoas fora da igreja. A gente pensa: Jesus, como é que você conseguiu ir para a cruz por aquela pessoa? Aí, nesse momento, a gente fala: Deus, trabalha em mim, porque eu já estou julgando, Pai. Eu nem conheço as dores, eu nem conheço como é que foi a história daquela pessoa, eu nem sei porque que ela está me tratando assim, mas eu já assumo uma postura de condenar ela. E a gente faz isso naturalmente e com muita facilidade. E quando Jesus incomoda para a gente perceber que a gente também está errado e que a gente tem muita coisa errada na gente que a gente precisa corrigir, é o momento que eu vejo que o Espírito Santo está trabalhando. E quando a gente consegue parar de querer brigar com uma pessoa, de impor para uma pessoa e simplesmente ouvir aquele momento, viver aquele momento e ver como é que eu consigo promover um pouquinho da paz. Um contexto bíblico que mostra muito isso é quando Daniel, ele já tinha no coração dele de se santificar. Ele não queria comer, novamente, né,
as coisas que não eram de Deus. Ele não queria se misturar com aquilo que não era de Deus. E quando ele faz isso, ele vai ter um primeiro embate, porque a comida já é separada e é uma ordem direta do rei. E ninguém vai desobedecer o rei. A palavra do rei é uma só e tem que ser cumprida. E nisso, quando ele pede para não comer, o servo do rei fala o seguinte: olha, eu não posso fazer isso, porque provavelmente você vai ficar mal. Você vai ficar diferente dos demais, com aparência feia, com aparência triste, abatido. Ele quase fala que ele vai ficar desnutrido por não beber vinho e comer carne. E comer carne, então, né? E ele pede para comer o quê? Legumes e água. E aí eu vejo como é importante, quando Deus está naquilo, ele nos dá estratégia. Que ele simplesmente fala o seguinte: olha, vamos fazer um teste durante 10 dias. E se nesses 10 dias o resultado for bom, a gente mantém. Mas se for ruim, avalie o resultado. E durante os 10 dias são passados e o resultado é melhor. E por que o resultado é melhor? Porque Deus está no negócio. Não é porque talvez a comida ali seja melhor, nem nada disso, mas quando Deus está no negócio, quando Deus está junto de você e quando você está respeitando o vínculo da paz, as coisas acontecem a seu favor. Uma coisa que a igreja tem que entender: a gente tem que orar para realmente Deus governar o Brasil. Não é na nossa força. Vai ser na vontade do Senhor, para a glória dele. Não é o que os homens podem fazer, mas sim o que ele faz. E indo aqui já para essa parte mais adiante, o verso 20, né? Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro. Mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Eu já vou ler o 21 porque ele é um complemento. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve o seu irmão a cair. E aqui, quando eu vejo isso, né, às vezes a gente fica preocupado com um pouco de religiosidade. Com aquilo que pode, com aquilo que não pode, e com algumas coisas que às vezes incomoda a gente. E a pessoa que está praticando não é incomodada. E aí tem 2 pontos. Novamente, entre o ponto de julgamento. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo, aquilo que eu julgo. Porque quem convence é o Espírito Santo. Cabe a mim orar para que o Espírito Santo incomode aquela pessoa que aquilo que ela está fazendo é errado. Já no outro lado, se eu estou fazendo algo que induz o meu irmão a errar, a pecar, é eu que tenho que me atentar a isso. Porque se eu sou uma referência para os irmãos, e se um irmão é uma referência para mim, eu preciso estar atento com aquilo que vai edificar ele, com aquilo que vai abençoar a vida dele, com aquilo que vai ser uma coisa boa para a vida dele. E isso inclui não só alimentação, mas inclui aquilo que eu vejo, aquilo que eu como também, aquilo que eu participo, aquilo que eu me envolvo, aquilo que eu posto nas redes sociais, com quem eu me interajo. Ou seja, todas essas coisas estão alinhadas. Então, aquilo que é a minha conduta diária no meu dia a dia, eu preciso realmente fazer com que glorifique a Deus. E a maneira mais simples que eu vejo da gente perceber se no nosso trabalho, se na igreja, se na nossa casa, se em algum evento a gente está glorificando a Deus é: o que eu estou fazendo, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, com quem eu estou participando, Jesus pode estar comigo? Se Jesus pode estar com você, meu querido, fique tranquilo, fique em paz e glorifique a Deus e faça bem feito, que é para a glória de Deus. As nossas ações, elas edificam, né? E falando um pouco disso, como eu falei de sentar na mesa de comer, aqui nessa parte eu vou falar justamente disso. Essa semana a Ângela me mostrou um vídeo, comentou comigo um vídeo que foi bem interessante, que foi o seguinte: eu não sei se eram 2 moças, se era uma moça só interpretando, mas acontece o seguinte no vídeo. E aí é justamente sobre o posicionamento que a igreja tem que ter com cuidado de onde a gente pode ir, onde a gente não pode, o que a gente deve ou não comer e com quem a gente deve ou não sentar. A moça falou assim: olha, depois que a gente sair do culto, vamos passar naquele lugar lá para a gente só comer a comida de lá, porque lá é uma delícia. Eu não sei onde que era o ambiente, mas vamos colocar que seja um pagode e que vende um churrasquinho delicioso com um suco natural maravilhoso. E elas iam lá só para comer. Problema nenhum, ia passar lá, elas não iam ficar, mas iam comer. E aí nisso a amiga dela vira e fala: nossa, vamos sim.
Ah, e vai ter uma festa do seu ex-namorado. A gente pode passar lá também só para comer. Vai ter a festa, a gente não fica, mas a gente come um pouco, bebe um pouco lá. O que você acha? E ela fala, não, você tá doida? O que eu vou fazer na festa do meu ex-namorado? Você tem problema? Aí ela fala, uai, a gente vai lá só para comer. E justamente esse é o ponto. Quando você começa a se envolver com pessoas por interesse que não estão em Deus, ou você começa a ir em lugares e sentar na mesa com pessoas que não têm nada de Cristo, porque elas têm algo que pode proporcionar prazer, cuidado. A mesa preparada e com quem que você sente e quem você tem comunhão, seja por causa da comida, é aquilo que você está fazendo aliança, é aquilo que você está fazendo um acordo com aquela pessoa. E tem pessoas que às vezes vêm na igreja e estão participando de coisas que não devem participar. Então que Deus possa ir tirando isso do nosso coração. Esse ano foi até engraçado, eu e a Ângela, a gente gostava muito de não participar, mas ir para comer em festa junina. A gente amava aquelas comidas típicas e assim, eu já fui católico, então eu sempre tive esse convívio, tenho pessoas do nosso círculo social, familiar mesmo, que são. Então, para a gente sempre foi uma coisa natural, porque é igreja. Só que a gente tem que entender como aquilo é preparado. Tem certos ambientes, por mais que as pessoas possam falar que não estão fazendo aquilo por maldade, talvez nem estejam. Mas a intenção do inimigo em usar elas a gente não sabe, a gente não consegue saber nem compreender. Então cabe a gente saber o lugar que a gente pode e o lugar que a gente não pode. Porque tem lugares, né, que vão ser pra gente, mas tem lugares que não vão. E aqui eu não estou fazendo julgamento que você deve ou não deve comer, que você deve ou não deve ir. É o que eu falei, se o Espírito Santo falar ao seu coração que você pode, você pode. Pergunte a Ele, não fique perguntando a pessoas. Você tem intimidade e liberdade para falar com Deus todos os dias da sua vida. Então Ele vai falar com você. E tenha certeza, plena certeza que Ele vai falar. E até para finalizar, amados, eu não vou estender, é uma palavra que a gente precisa mais realmente, né, praticar, que é basicamente a gente cuidar desses 3 pontos. Se esses 3 pontos estão glorificando a Deus ou não. Mas, para encerrar, Jesus fala, né, que o que contamina não é a comida, mas sim a intenção que está no nosso coração. Então não tem problema você comer ou você deixar de comer algo, você ir em um lugar ou você basicamente, né, sentar com pessoas. Mas você precisa que Jesus te dê a direção para isso. Para que você não, que nem eu falei, às vezes tem pessoas vindo para a igreja pelo entretenimento e não pela presença. A igreja precisa se alertar com isso. Os eventos não podem ser mais cheios que um culto para glorificar a Deus. E a gente tem que reforçar essa mensagem. A gente não precisa de festa, de oba-oba. A gente precisa do Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas para que a gente possa ser realmente a resposta de oração de outras pessoas. E a gente tem que se posicionar como igreja para fazer a vontade do Pai e não a de homens. A gente tem que fazer realmente a vontade de Deus. A gente tem que começar a se desprender de querer agradar uma pessoa. Por mais que a gente ame ela e ela seja importante, a gente precisa primeiro agradar a Deus. Amados, vou convidar vocês para ficar de pé. Quero fazer uma oração com vocês. E um último versículo que eu quero compartilhar, né, em Salmos 23, quando fala, né, que Deus prepara uma mesa para nós, perante os nossos inimigos. Eu nunca tinha entendido muito bem esse versículo, mas quando eu fui estudar um pouquinho, ele fala que é justamente que a mesa preparada por Deus, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, seja a sua família, seu ministério, aonde que Ele vai querer te usar, o seu trabalho, os seus sonhos, aquilo que é preparado por Ele, inimigo nenhum pode tocar. Esse versículo fala justamente sobre isso. Aquilo que é preparado por Deus para você, inimigo nenhum tem o poder de fazer nada, porque já foi preparado por Deus. Amém? Bem, convido você a ficar à vontade a orar comigo também nesse momento. Então, sinta-se à vontade. Pai, como igrejas aqui, Senhor, te adoramos, oramos em Teu nome, Pai, e recebemos a Tua palavra, Deus. A Tua palavra foi bem clara, Pai,
sobre os alimentos, Pai. E o alimento mais importante, Senhor, é Jesus, que é o pão da vida, Pai. Ele é o alimento que tira toda a nossa fome, Pai. Ele é a água que tira toda a nossa sede, Pai. E viemos aqui buscar justamente esse alimento, Deus. Pai, que possamos sair saciados, Pai, pela Tua presença, Deus. Que possamos ser cheios, Pai, da Tua presença, Pai. E que a gente não venha reter isso, Pai. Que a gente venha ser, Pai, alimento para outras pessoas, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Com ações que vão edificar outras pessoas, Pai. Dando testemunho, Senhor, daquilo que você faz em nossa vida, Pai. Que a nossa conduta, Pai, que a nossa boca, Senhor, que a nossa visão, Pai, que as nossas mãos venham glorificar o Teu nome, Pai. E que cada conduta dessa, Senhor, venha ser alimento, Pai, para aquele que está com fome no mundo, Senhor, e não entende por que estamos agindo de forma, Pai, diferente dos demais, porque não estamos nos corrompendo, Deus, porque não estamos em pecado, Pai, porque não nos misturamos, Pai, e que eles percebam, Senhor, que somos separados pelo Senhor e que aqueles que querem, Pai, ter esse alimento também podem ter, Deus. E que possamos ser resposta de oração, Pai. Que essa palavra, Senhor, nos atende para a mesa que iremos sentar, Deus. Para a mesa que iremos preparar, Pai. Para os interesses que estão no nosso coração, Deus. Que a gente venha realmente, Pai, ter o interesse no Senhor, naquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas, Pai. Que essa palavra, Senhor, seja realmente, Pai, regada, Senhor, nos nossos demais dias, Pai. Que a gente se atente para praticar ela, Pai, para a gente vivenciar ela, Deus, e que ela dê frutos, Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor, para que esses frutos também alcancem outras vidas e gerem mais testemunhos, porque sabemos que se você preparou, Pai, algo maravilhoso, grandioso, Pai, nos espera, porque a Tua glória, Deus, é soberana sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Aleluia.